Tem medicalização demais do TEA na infância? Tem de menos? Como é que você avalia o que está acontecendo? Vamos lá. Para autismo não há medicação. Isso tem que ficar bem claro. Certo. Não existe medicamento para o TEA. Né? O que se medicam são as comorbidades. Sim. Né? Duas delas bastante prevalentes, por exemplo, TDAH e epilepsias. Precisam de medicação. Ansiedade, muito frequente em crianças. Tá? Então, precisam de controle medicamentoso. Tem quando crianças, há essas comorbidades. Quando né? há essas comorbidades. Para o TEA não existe isso. Doutor, dá um remédio para o autismo do meu filho. Não tem remédio para o autismo. O que será medicado são os comportamentos hiperativos, a desatenção, a ansiedade extrema. Tomam muita risperidona, Neide. A risperidona. Muita. Para o TDAH, né? Enfim. Mas, na minha realidade, para as crianças que eu acompanho, não há hipermedicalização. Não há. Né? Nem todos fazem uso de medicação, mas são crianças que são muito bem assistidas por uma equipe inteira. Né? Sim. Bons médicos, bons profissionais, terapeutas, boas escolas, né? E isso faz diferença. Mas o que é mais comum, Neide, é que haja comorbidade ou que não haja que haja comorbidade. Que haja comorbidade. Então essa criança ter alguma medicação não é necessariamente um problema. Não é um problema desde que esteja de acordo, né, com a necessidade. Exato. Né? Dosagem correta, medicação correta. Mas é mais comum que ela apresente uma comorbidade. É mais comum que apresente uma comorbidade do que não. O TDAH é a mais prevalente? É muito prevalente. Eu não sei te dizer hoje se é a mais, mas eu creio que sim. Na minha casuística, ela é. Sim. Né? Dos casos que eu conheço ao longo desses 20 anos aí que eu estou nessa comunidade, sem dúvida nenhuma. E aí, a depender, claro, é muito difícil tratar o TDAH sem medicação. Dependendo aí do grau, né, eu desconheço, né? Porque se o TDAH ele vem a interferir de modo a prejudicar o desempenho daquela criança, muito difícil a gente só com estratégias ambientais conseguir resolver. Eu fiquei um pouco, voltando a um ponto de trás lá da nossa conversa, eu fiquei surpreendido com esse dado que você trouxe da não obrigatoriedade de laudos médicos. Isso. Para que a criança tenha acesso aos direitos que estão preconizados na legislação. Perfeito. Não é necessário, há um parecer do MEC, Sim. Né, que coloca isso. Né? Não podemos... faz até um certo sentido, Paulo, se a gente olhar para o país onde a gente vive, com tanta vulnerabilidade da saúde, principalmente pública. Sim, muito mesmo. Né? Tem muitas crianças que elas estão gritando por assistência dentro das escolas, mas elas sequer já tiveram uma consulta com um especialista, neuropediatra, psiquiatra infantil. Né? Verdade. E muitas vezes os pediatras eles não são aptos, a verdade é essa, a fazer esses encaminhamentos necessários. Então, imagina se a escola realmente exigisse um laudo, a gente ia deixar muita gente de fora, além de tantos que já estão, né? Sim, fora desse acolhimento aí dos sistemas de educação. É verdade, essa precariedade na atenção à saúde mental, inclusive, gera outros efeitos. Diagnósticos, por exemplo, muito rápidos. A cobertura dos serviços de saúde mental públicos já é muito precária. Eu vou lhe dar um dado aqui que você com certeza deve conhecer aqui da nossa região. De acordo com a densidade, porque equipamento de saúde, você sabe, né, a legislação, a quantidade deles é preconizada em função da densidade populacional. Então, por exemplo, Maceió, pela população que a gente tem em Maceió, nós deveríamos ter 14 CAPs infanto-juvenis. Tá. 14, a gente tem quase 1 milhão de habitantes. Tu sabe quantos a gente tem? Não faço ideia. Não sei. Eu vou te dizer. Não sei. 14. Tá? Deveria. Temos um, que é lá pertinho da minha casa. Inclusive, que atende o estado todo. É para o estado todo. Eu recebi uma boa notícia que o município de Campo Alegre parece que agora tem também. Um infantil. Um CAPS infantil. Aí o que é que acontece? Você bota um monte de psicólogo para trabalhar na escola, eu trabalhei na escola, vai chegando as crianças com dificuldade, vai chegando. O que eu faço? Eu não sou médico, eu não faço diagnóstico, mas escrevi
Me dedicava a escrever os melhores relatórios que eu podia, observando o comportamento em sala de aula, dialogando com a professora, dialogando com a família, observando o comportamento no recreio. A criança chega, quando ela chega nesse serviço, essa criança recebe um diagnóstico de autismo em 20 minutos. Tem acontecido bastante. Eu acho complicado. É muito complicado, né? Ou o profissional, ele é assim, extremamente treinado. Cara, assim, é o cara, top das galáxias. né? Que, assim, sem desmerecer os profissionais Sim. que estão, né, aí na linha de Claro frente, que não, mas, claro mas que não, gente, mas, não, é assim. não é tão simples assim, né? A não ser aquele autismo, assim, clássico, assim, do livro, né? Sim. Você tirou lá do DSM, tá escrito. Mas não é só esse caso que chega, né? E a gente vê esses laudos de 20 minutos chegando para todos os níveis de suporte. Né? Sim. Autismo nível 1 de suporte é um diagnóstico complexo, né? Principalmente se há comorbidades envolvidas. Uhum. Então, uma consulta ali de 20 minutos... Eu quero aproveitar você aqui, inclusive, pegando esse ponto, a história do autismo leve. Eu sei que você treme na base só de ouvir, né? Explica para o pessoal, Neide, por favor. Quem, né? Leve para quem? Porque para quem... Você falou nível 1 de suporte, leva... eu lembrei que da história do autismo leve. Por favor, desmistifique isso. Gente, não é leve. Nenhum autismo é leve, né? Nenhum autismo é leve. Todos trazem prejuízos importantes para a vida daquele indivíduo. Sim. Questões de autonomia, de socialização, de comunicação, ansiedades, desconformidades, né? Um desconforto psíquico muito grande para aqueles indivíduos, que muitas vezes ele pode ter um nível 1 de suporte, por quê? Porque ele fala, porque ele estuda, porque ele frequenta ambientes sociais, tá? Mas ele sente uma inadequação, muitas vezes, muito grande. Ele sente... É o patinho, né? Feio, né? Que não faz parte do bando. É o esquisito, é o que recebe rótulos, é o que mais sofre com bullying. Porque eu vou te dizer, se já houve bullying para o meu filho nível 3 de suporte, ele nunca tomou conhecimento disso. Sim. Nunca. Ele não sofreu por isso. Quando a gente tem o tal do autismo leve... A crueldade bate muito pesadamente, né? A crueldade da sociedade, da comunidade em si, dos pares, né? Então, isso traz, assim, não é leve para ninguém. O autismo não é leve para ninguém, né? Por isso, e que acertadamente mudou-se, né? Essa nomenclatura. A crueldade é maior e essa criança também tem maior nível de percepção dessa crueldade, né? Exato, e por isso que dói tanto, porque percebe que não é convidado para as festinhas, percebe que ninguém chama na hora do recreio para jogar futebol no time deles, porque ele é ruim de bola, né? Percebe que os outros já estão ali em assuntos, e quando ele chega o assunto cessa, né? Grupinhos, paquerinhas. E isso é muito doloroso, porque o indivíduo percebe isso, né? Ele pode perceber, pode ter que não perceba, pode ter alguns que não percebam, mas quando percebe, isso é tão sofrido, isso é muito doloroso.